Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma reunião de estudos através do nosso programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos na agradável companhia de João e de Marcos. Os evangelistas, João... Dois deles, né? Dois dos evangelistas. O Lucas deve chegar daqui a João, pouquinho. Marcos. E você sabe que Marcelo é diminutivo de Marcos, né? É o Marquinhos. Marcelo é diminutivo de Marcos. E hoje nós estudaremos na primeira hora o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E na segunda hora, nós estudaremos o capítulo 25º, capítulo 25 da obra Nosso Lar, intitulado O Generoso Alvitre. O Generoso Alvitre. Muito bem. Então, iniciamos aqui o nosso encontro com alguns conceitos que se encontram nas anotações do evangelista Mateus, lá no capítulo 5. E todos nos recordamos que os capítulos 5, 6 e 7 compõem o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês
de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Muito bem, então nós temos aqui um material grande, né, para as nossas reflexões, e é interessante, né, como dá para perceber como que o Kardec tinha conhecimento do judaísmo, né? Porque essa expressão Raca, ela só era de conhecimento dos judeus, né? Então, como o Kardec certamente, não só pelo fato de ser um estudioso, mas certamente tinha amigos de origem judia que devem tê-lo orientado em algumas situações. E a primeira vez que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lá nos anos 80, né, no início dos anos 80, eu desconhecia esse termo, né, Raca. E também desconhecia que era um termo usado para ofender, né, a pessoa que você está exercendo a interlocução, e também era dito cuspindo do lado, né? Ou seja, um menosprezo total àquele irmão de caminhada, né? Vamos dizer assim. Porque mesmo que você não tenha afinidade com este ou aquele irmão de caminhada, isso não significa que você vai ser descortês com ele, que você vai ser, não vai ter uma atitude gentil com ele. Vai ser grosso, né? Vai ser grosso. Usando exato. Palavreado mais chulo. Palavreado mais chulo seria grosso, né? Aí fulano é grosso, né? Que horror, né? Mas esse Raca, ele deve ser bem ofensivo, né? Deve ser uma coisa bem... É mais do que grosso, isso aí é até preconceito. É uma ofensa mesmo, né? Você está ignorando a pessoa, você está, não sei, é uma coisa meio... grave. E o interessante, Marcos, é o Kardec trazer esses conceitos do judaísmo, né? Exatamente, porque é uma coisa muito enraizada lá, né? E hoje a gente vê, né, o Haroldo Dutra, o Aloysio Elias, né, tantos estudiosos dentro da doutrina, o professor Severino Celestino. Sim, brilhante. Então, eles valorizam esses conceitos lá do judaísmo, né? Por exemplo, acho que nós vamos estudar nos próximos capítulos, tem um determinado momento que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, amareis o teu irmão e amareis o teu amigo e odiareis os teus inimigos. Mas na verdade isso é um conceito popular, porque lá na Torá não é dito que é para amar, que é para odiar o seu inimigo. Não. Na Torá, né, que eram os livros que Jesus lia nas sinagogas e tudo mais, né? E então lá naquelas 5 obras do judaísmo, você não vai encontrar isso. E ele diz: ouvistes o que foi dito. Não, e que seja, muitas vezes conceito oral. Tanto que muitas citações das escrituras você lestes, né? Porque então ele cita quando está na escritura de uma outra forma. Ele fala de outra forma. Bem lembrado. E uma outra reflexão que eu acho que vale a pena é que quando nós temos essa manifestação de cólera, essa manifestação ofensiva contra as pessoas da nossa convivência, você vê que primeiro ele fala que merecerá condenação pelo juízo. E hoje, né, nós sabemos que ofensa, tem vários delitos que antes
eram considerados crimes e hoje não é crime. Verdade. Né? Por exemplo, adultério. O adultério hoje deixou de ser considerado crime. É uma atitude desprovida de moralidade. Sim. Mas não é crime, né? O cara não vai ficar preso porque ele foi surpreendido em adultério. Ou a mulher, né? Agora, por exemplo, você ofender alguém, injúria é crime. Mas, muitas vezes, por exemplo, você vai lá jogar um futebol lá no sábado, né? Aí tem uma jogada mais ríspida, aí um xinga o outro. Um xinga o outro de maneira acalorada, tal, e a maioria das vezes fica por aquilo mesmo. Fica ali mesmo, tal, e mesmo que sejam pessoas que não têm muita afinidade, mas voltam a jogar no outro sábado. Sim. E assim por diante. Ninguém processa por causa disso. Verdade. Agora, se é uma ofensa racista, por exemplo. Uma ofensa racista, tal, lógico que aí é uma injúria, né? Uma injúria racista. O cara que se sentiu ofendido, ele pode pleitear na processar. Justiça um processo. Pode processar. Mas essa é a evolução da humanidade até essa evolução das mais variadas sociedades. Das leis humanas, né? Das leis humanas. Então, mas quando alguém ofende uma outra pessoa, e Jesus diz que merecerá condenação pelo juízo, ele está se referindo ao juízo da própria consciência. Da própria consciência. Sem dúvida. Da própria consciência. Então, quando a gente ofende uma outra pessoa, aquilo fica gravado primeiro em nós. Sem dúvida. Porque nós emitimos um pensamento infeliz e o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos, né? Porque aquilo fica marcado no nosso consciente, no nosso espírito, no nosso perispírito. É que a gente sintoniza com essa energia, né, Gato? Exato. Falando de uma forma mais a nível de energia, né? Que a gente somos todos energia, né? Então a gente sintoniza naquela faixa, né, Marcelo? Exato. Então, quando é uma ofensa simples, né? Vamos dizer assim. Então, aquilo já fica gravado no seu consciente ou no seu inconsciente e aquilo fica te incomodando. E enquanto você não se iguala com a lei, enquanto você não se desculpa, né, com aquele que você ofendeu, então você não se sente em paz e aquilo fica martelando na sua consciência. Então, é isso que Jesus diz, né, condenação pelo juízo. Agora, quando é uma ofensa mais grave, uma ofensa que é caracterizada pelo menosprezo, então aí Jesus já fala que merece condenação pelo conselho. Isso quando tem testemunhas, né? Pessoas, não foi assim entre os dois. Porque a gente até vê muitas, nas escrituras mesmo, que é preciso para você acusar uma outra pessoa, tem que ter alguém, uma outra testemunha, duas testemunhas, não tem isso, Marcelo? Eu acho que quando há uma ofensa entre duas pessoas que é uma coisa particular, é tratado em uma esfera, digamos, de pena. Talvez até pelo juízo. Sim, sim. Quando é em grupo, uma coisa popular, aí a coisa se torna mais grave, que foi presenciado por outras pessoas e aí vai para o conselho. Exato. Né? Eu acredito que seja essas as diferenças, né? Exatamente. E mesmo que não seja... porque quando vai para o conselho, aí a pessoa, que seria um grupo de testemunhas, tal, ou diante de uma determinada sociedade, aí aquele que ofendeu, para ele ficar em paz com a própria consciência e com aquela comunidade que ele convive, o correto é ele ter a hombridade de se desculpar perante todos. Sim. Eu acho que é nesse sentido que você quer dizer. Sim, isso. Exatamente. Agora, quando a ofensa, ela atinge a sua culminância de menosprezo, de aquela ofensa de pisar em cima, já como ataque mesmo. Um ataque, uma agressão
como se estivesse dando um coice, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Então, o nosso querido mestre diz que merece condenação pelo fogo do inferno. Aí pronto. Aí o fogo do inferno. E aí, hein? Que inferno é esse? Muito bem. Então, lá em Jerusalém, nas cidades lá do mundo antigo, da antiguidade, as pessoas jogavam o lixo na periferia da cidade. E esse lixo ficava com um fogo permanente. Você lembra aquele lixão que tinha aqui na Bandeirantes? Você lembra daquele lixão? Era Bandeirantes. Era Bandeirantes, era beirando a Bandeirantes. Mas eu acho que não tem mais. Acho que não tem mais, mas ficava aquele fogo lá, né? E queimando um cheiro gás, horroroso, né? Um gás que fica no subsolo tinha que ser incinerado. Isso. Aquele cheiro de enxofre, né? Por isso que o pessoal, até hoje, associa, né, o inferno com o cheiro do enxofre, né? E então naquela época o lixo era jogado e não tinha condições. Hoje ainda nós temos muitas deficiências, né? Você imagina naquela época, né? Que ninguém sabia o que fazer com o lixo, né? Não tinha reciclagem, né, Marcelo? Não tinha reciclagem. E ficava. Aí o pessoal, para amenizar a situação, colocava fogo. Né? Exatamente, o próprio tratamento, que hoje, vamos dizer, existem técnicos, estudos a respeito. Né? Colocava fogo e era um fogo eterno. Ou seja, era um fogo assim que não apagava. Nunca apagava. Agora, quando você vai procurar lá eterno, eterno significa com fim desconhecido. Não é, desconhecido, indeterminado, mas não é fogo para sempre. Sem fim. Sem fim. E lógico que os nossos irmãos associaram essa figura do inferno com um local geográfico que as pessoas sofreriam eternamente. Eternamente, sem fim. Eternamente aí significaria sem fim. De forma infinita. Né? De maneira infinita. E evidentemente que não é essa a visão que a doutrina espírita vem trazer, que a doutrina espírita, o nosso querido Kardec, ele coloca 4 possibilidades para a humanidade após a morte do corpo físico. Estou me referindo após a morte do corpo físico. A primeira possibilidade é o buracão, o nada, né? Morreu, acabou, é o nada. Evaporou. Que é o que pensam os nossos irmãos materialistas, os nossos irmãos ateus. A outra possibilidade é a vida continua, só que quem foi bom vai para o céu, vai para o paraíso, quem não foi bom vai para o inferno. Certo. Só que você vai ficar no céu ou no inferno para sempre. Então imagine você, uma mãe que está lá no paraíso, sabendo que o filho está no inferno. Como que essa mãe pode estar feliz no paraíso se ela nunca mais vai encontrar com o filho? Sim. E o filho se encontra lá no inferno? Então essa seria uma segunda alternativa. Ou seja, as penas... A alma sobrevive à morte do corpo físico e as penas são irreversíveis. A terceira possibilidade é a alma, ela volta para o todo universal, que é aquela doutrina panteísta. Os nossos irmãos hindus, os nossos irmãos budistas, eles pensam mais ou menos dessa maneira. Ou seja, após a extinção do corpo físico, após a morte do corpo físico, a alma, ela não mais mantém a individualidade porque ela volta para o todo universal. No nosso conceito, também é um conceito equivocado, porque é mais ou menos como se voltasse para o nada, né? Porque ela não vai conservar a individualidade. E a quarta possibilidade, que nos parece a mais sensata, é
aquela em que a alma sobrevive à morte do corpo físico, ela mantém a sua individualidade, a sua consciência se mantém individual e ela progride eternamente. Se ela teve um bom desempenho na última existência, ela vai se unir pelas afinidades com outros espíritos, com outras almas que estão no mesmo padrão. E vai continuar progredindo, estudando, aprendendo e desenvolvendo a sua moralidade e adquirindo conhecimentos. E, evidentemente, que pode ficar separado de outros entes queridos, de outras almas afins, mas vai ficar separado transitoriamente. Num determinado momento, nós vamos nos encontrar. Sim, provisoriamente, que é uma coisa que vai depender de uma série de fatores, né? É muito mais caridosa essa ideia, né, dessa misericórdia. Muito mais sensata. É sensata, a gente passa porque... E esse, inclusive, esse ponto, na realidade, era a minha grande dúvida, né? Quer dizer, antes de eu conhecer a doutrina espírita, né? Eu sempre, assim, tinha exatamente, né, Marcão, essa dúvida, assim, eu ficava pensando, cara, como é que pode esse negócio? Até eu brincava assim, tem alguma coisa aí errada aí que precisa ser esclarecido nesse negócio, porque não fechava, né? A conta não fechava, né? A história ficava faltando e não batia com o conceito, né, de Deus, né, justo, né? Assim, que a gente tem, né? A gente traz esse conceito, né, da justiça de Deus e tal. E como é que pode ser? Como é que Deus pode tratar essas coisas dessa forma, né? Vamos dizer, até na nossa... uma vida só, né? Chega, faz uma coisa só e já ficou... Não tem como resolver, se arrepender e tentar, vamos dizer, retratar, como você disse. Não dá para explicar, né, João, certas coisas, né? Onde está a justiça divina em algumas das situações. E aí que nós nos apoiamos, né, João? Como você falou, as explicações, a consolação. Nessas verdades que a doutrina espírita nos traz, né? E, Marcelo, até voltando um pouquinho lá no fogo. Sim, né? Então, eu só fiz um preâmbulo para voltar. Mas legal, não, é ótimo. Que eu dei uma pesquisada aqui também. Sim. E aqui diz o seguinte, tem a periferia da cidade de Jerusalém, que eles chamam aqui de Vale do Inon, onde eles jogavam o lixo realmente, e aconteceu uma coisa também, cadáveres de pessoas, de bandidos, de pessoas desprezíveis, considerados malfeitores, eles não eram enterrados, eram jogados, né? Então aquilo, imagina o odor, né? O cheiro. Então o que eles faziam nesse vale, além do lixo, eles queimavam esses corpos. Então esse fogo realmente não apagava nunca, porque eles sempre estavam lá colocando combustível ali e queimavam constantemente corpos, lixo, né? Até para que não tivesse doença, ficasse aquele cheiro, né, da pessoa se apodrecendo, porque eles jogavam o corpo lá, não enterravam. Então, enterravam as pessoas de família, de honra, enfim, eram colocados, mas aqueles que não, condenados, enfim, né, eram jogados lá. Então eu li isso aqui, faz todo sentido também, né? Aqueles que arderão neste fogo, né, desse inferno, são aqueles que foram condenados, desprezados, morreram, foram condenados, executados e jogados lá, nessa vala. Deve ser uma vala comum, onde tem um fogo para o odor, o cheiro não trazer doenças. Eu me lembro, você interessante, tem todo a ver. De uma passagem, né, do livro Paulo Estevão, né, que Paulo foi jogado no monturo lá, né? Você lembra dessa passagem, né, Marcelo? Não lembro não, você tem que me ajudar a lembrar. Numa das cidades que ele ia lá pregar, né, todo aquele trabalho dele, eu me lembro que inventaram uma história, que eu acho que ele estava sempre inventava uma história para poder, né,
tirá-lo do caminho, da mesma forma como fizeram com Jesus, né? Então, fizeram lá, inventaram uma história que eu acho que ele estava se aproveitando de uma jovem, etc e tal, e aí teve uma acusação falsa. Falsa, né? Exatamente. Então, e aí, nossa, a coisa foi feia. Acho que ele foi apedrejado, se eu não me engano. Tentaram, né? Mas ele quase morreu, ficou próximo a morrer, mas não chegou. E aí tinha os amigos, mas os amigos não podiam se pronunciar ali, porque senão seriam mortos também, né? Iam ter o mesmo fim. E aí ele foi jogado no monturo, eu me lembro desse termo aqui. Monturo. E aí tinha um amigo que ficou tomando conta, esperando anoitecer, já era o final do dia, esperou anoitecer. A hora que anoiteceu, ele viu que o Paulo ainda estava respirando, estava lá quase arfando, quase morrendo já, né? Semi-morto, aí foi lá e socorreu. Foi lá, socorreu, pegou, tirou escondido. E aí deu um sumiço, né? Pegou e deu um jeito de tratar tal, e ele ia embora, acho que, se eu não me engano, naquela mesma noite ele foi retirado da cidade, né? Dos muros da cidade, se eu não me engano, porque senão eles iam procurar. Não ia no dia seguinte. Naquela época não tinha muita conversa, não, né? Tinha. Então, e foi exatamente isso aí que o Marcos... Por isso que eles tinham que ir de cidade em cidade. Né? Tinha que ir andando, né? E exatamente essa questão que o Marcos falou, né? Que ele, vamos dizer, julgado sumariamente do jeito como foi lá e executado, que o pessoal tinha entendido que ele tinha morrido, né? Uhum. E ele foi jogado exatamente no monturo. Então, e aí a beleza do ensinamento do mestre de merecer condenação do juízo, depois condenação do conselho e depois condenação do fogo do inferno, é porque a consciência fica o tempo todo chamando a atenção para a corrigenda. Ardendo. E enquanto essa corrigenda não é feita, enquanto você não se iguala com as leis de Deus, aquilo fica martelando na sua cabeça. Né? E isso é uma Nós temos inúmeras e você não exemplos. avança. Isso é uma coisa fácil assim, da gente entender, né, Marcelo? Porque nós, nas nossas várias falhas aí diárias, né, a hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, vem tudo que eu falo, meu Deus do céu, fiz de novo aquilo lá. Não me comportei. Lembrando do nosso querido Fabinho lá, um abraço aí, Fabinho. Assim, não me comportei de maneira adequada. Quando somos nós, eu não me comportei de maneira adequada. Não me comportei de maneira adequada. Quando são os outros, fizeram besteira. Então aí, quer dizer, aí a gente sabe exatamente esse processo aí que você está colocando, inclusive para os nossos queridos ouvintes também refletirem assim, ninguém precisa nos explicar por que a gente precisa, né, o quanto dói isso aí, porque realmente é extremamente desagradável, desconfortável, porque não tem como esconder, né? Não tem como apagar uma luz, jogar um papel fora, não, está lá dentro da nossa cabeça, está lá no nosso pensamento, no nosso coração. Sem dúvida. Né? Então, assim, não tem como esconder. Aí, enquanto a gente não vai, depois, vamos dizer, vai passando o tempo, a gente vai meio que esquecendo um pouco, mas sempre quando a gente lembra, a gente dói. Dói, sim. E aí é essa dor aí, né, Marcelo? E o quanto é melhor a gente não precisar de passar por esse sentimento aí de sofrimento, né? Quando a gente consegue, né, ceder a vez, quando a gente consegue exatamente domar os nossos instintos, quando a gente consegue ser educado, ceder a vez, ter mais coisa gostosa que a gente pode fazer assim, né? Sabe, ter um sorriso, igual tem um vídeo que eu hoje estava assistindo um vídeo lá, achei uma parte muito assim, emocionante, né? O cara falou assim, falando do pai dele lá tal, foi um vídeo que circulou aí nos grupos aí, né? E aí eu achei uma coisa muito legal, né? O pessoal falando, não, porque o amor que você tem pelo seu pai é um amor, porque o pai dele tinha já desencarnado, né? Passou para o outro lado. Falei, não, mas é fácil você falar de amor assim, porque o amor com seu pai era muito perfeito, vamos dizer assim. Ele falou assim, não era. Na realidade, a gente tinha altos e baixos. E aí ele falou uma coisa que foi muito emocionante. Ele falou assim que às vezes ele estava lá mal, tal, não sei o quê, e o pai dele batia na porta para ir falar com ele.
E ele fala assim, pai, não chega perto de mim não estou a fim de falar, essas coisas, né, que essas besteiras a gente faz. E aí o pai dele simplesmente sorria para ele e fechava a porta. E aí, olha que coisa simples, mas assim, forte, emocionante, né, Marcelo? Foi uma coisa que me emocionou muito, esse depoimento dele. Muito lindo. Então, eu até queria te falar, o som da música de fundo tá muito alto, não? Não, também baixinho. Dá uma checadinha, porque Aí. Não, eu tava bem tá quase no mínimo. Não, para não acontecer o que aconteceu da outra vez, né? Mas tranquilo. E aí, então, essa história aí dessa analogia que Jesus faz com a condenação do fogo do inferno é mais ou menos aquilo que a gente se sente mesmo, né? Enquanto a gente não faz o caminho de volta, enquanto não faz a corrigenda, fica aquela história lá, né? Sentindo aquele cheiro lá horroroso. Aquela conta pendente lá. Né? E parece que não tem fim, porque é por tempo indeterminado. Só vai melhorar a situação quando você fizer o caminho de volta. Ou seja, você olhar para dentro de si e com coragem, com fé, com determinação, fazer a correção necessária. É verdade, é verdade. E eu até me lembro daquela história, né? Uma das passagens do André Luiz, que eu sempre esqueço aonde que é o livro, se não me engano é a Ação e Reação, que 2 pilotos, acho que eu contei recentemente aqui, né? 2 pilotos que na época que o avião começou logo depois que Santos Dumont e os irmãos americanos lá que tinham também, na mesma época que Santos Dumont feito, né, inventado o avião, então houve alguns acidentes, né? E 2 pilotos morreram nessa fase inicial aí de experimentos, né? E esses 2 irmãos, eles, na obra do André Luiz, é revelado que eles eram espíritos de altíssima hierarquia, só que eles tinham um débito do passado, lá da Idade Média, ou mesmo antes da Idade Média, quando eles pegaram um inimigo político, os 2 pegaram o inimigo político, foram no alto de uma torre e jogaram esse inimigo político do alto da torre. Né? Então você imagina quando você, o que foi injustiçado, né? Na hora que ele está descendo na gravidade, está indo de encontro com a morte, né? Eu fico pensando, se um dia isso acontecer comigo, eu acho que eu já morro antes, né? Porque a sensação, só o susto, né? A sensação é horrorosa. E aquilo ficou marcado, ficou impresso no perispírito e na consciência desses nossos irmãos. E, embora eles tenham evoluído espiritualmente, aquela atitude infeliz marcou de maneira tão intensa essas consciências, as consciências desses irmãos, que eles solicitaram uma morte com essas características. Sim. Por quê? Porque eles queriam sentir na pele o mal que eles impuseram aquele irmão lá. Eu me lembro até aquela carta do João Hélio. Você se lembra daquela carta do João Hélio lá no Rio de Janeiro? João Hélio, aquele menino que foi arrastado no Instituto de Segurança, né? Sim, vale a pena você contar também. Então que depois da morte desse menino, ele tinha 8 anos, né? Que a mãe foi assaltada, ela sai do carro, tenta soltar ele, mas os bandidos arrancam com o carro e ele não estava preso, ele não tinha ainda se soltado, assim, ele foi arrastado 8 quarteirões e desencarnou, evidente. E depois de alguns anos, né, em um centro espírita lá no Rio, veio uma carta destinada aos pais, onde ele conta a história dele, do passado. Ele era um romano que fazia diversas atrocidades, né, com
com os cristãos, com os escravos, né? As vigas lá. Isso, que ficava arrastando as pessoas nas ruas, né, com a Bíblia. Aquelas coisas bonitas lá. E ele fica 300 anos, né, parece, enfim, tentando reencarnar, enfim, tal. Mas a consciência dele pedia para que ele fizesse essa corrigenda. E não havia quem Aceitasse, né? ou aceitasse como filho entre os que foram martirizados por ele. Entendi. E esse casal aceitou que um casal, os pais dessa época foram os martirizados. Ele foi algoz, né? Então tinham sido vítimas dele. Então foi uma entendi. relação de amor, os dois, Nossa, perdoando ele, recebendo como filho. E imagina a dor dos pais quando há uma separação dessa de um filho tão precoce, né? Nossa, então criança, você vê o laço de amor que com o esquecimento do passado, né? Porque ele não passado, sabe, né, o que aconteceu. Eles não sabiam, os pais. Né? Ele se corrigiu e os pais também, quando aceitaram ele como filho, também, mas com esse esquecimento do passado, o amor os uniu. Isso, por exemplo, igual a gente comentou outro dia aqui também do reencarne do Segismundo, né? O próprio Segismundo ali no livro Missionários da Luz, do André Luiz, Segismundo já estava trabalhando, tinha muito crédito já na espiritualidade, etc. Ele já tinha, vamos dizer, superado aquelas tendências, né? Vamos dizer assim, mais negativas, etc. Mas ele precisava voltar, né? Reencarnar, porque ele tinha cometido aquele crime no passado. E aí o pai dele, que vamos dizer, na outra vida, né, nessa vida agora, onde ele iria reencarnar, que é a pessoa que ele tinha matado. Adelino, né? E aí é a pessoa que ele tinha matado, né? Quer dizer, então, todo esse processo, existe toda toda uma complexidade em todos os processos, né, reencarnatórios, né, Marcelo? E aí a gente, vamos dizer, tem essa bênção de Deus, né, que é o esquecimento do passado. Porque como é que, por exemplo, numa situação dessa, né, vamos dizer, desse menino, né, igual ele falou, né, o Marcos acabou de contar, como é que tem, às vezes as pessoas ficam com esse desejo de querer saber o que eu fui no passado. A gente não tem estrutura psicológica para saber o que a gente fez no passado. E isso é uma bênção de Deus muito grande, né? O próprio Segismundo, né, quer dizer, depois que ele reencarnar, como é que ele poderia estar reencarnado com a lembrança de que uma vida anterior lá ele tinha, né, assassinado o pai? Quer dizer, não tem cabimento, né? A gente... É impossível da gente tocar a vida assim, né, Marcelo? E você vê a responsabilidade de um espírito nesse sentido, porque, como você falou, né, João? Ele já vinha fazendo coisas boas, mas havia uma conta, digamos, tinha uma mancha lá, né? Que ele precisava... uma folhinha do carnê, né? Ele não se perdoava. Ele vai por amor. Exatamente. Ele não fala assim, poxa, eu já estou regenerado porque eu tenho que ir, né? Não é assim, né? Não, eu preciso ir. Então, às vezes, até aqueles que convivem com ele falam, poxa, não, eu preciso ir, eu vou, eu quero, eu preciso ir. E uma coisa muito emocionante, né, Marcos? Assim, não sei se você lembra. Que eu li recentemente esse livro assim, do Missionários da Luz, até recomendo que os nossos queridos ouvintes todos leiam. Vai ter um filme, né? A parte... né? É verdade. A parte assim, onde o Adelino perdoa, né, que ele aceita receber o Segismundo, não, é uma coisa muito emocionante, o processo da preparação, da reencarnação. Pelo capítulo 13, né, Marcelo? Durante o sonho, né? É muito maravilhosa, né? Quer dizer, no momento em que ele abre o coração, ele entende, né? Ele sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? Ninguém falou para ele, mas ele sentia que existia aquela diferença entre os dois. Mas a partir do momento que ele aceitou e enxergou que o outro estava lá humildemente pedindo perdão e pedindo para nascer de novo, ele, o pai, né, o novo pai, se iluminou, desceu uma luz enorme, assim, super forte. Com a ajuda da mãe também, né? A mãe também teve aquela que seria a mãe do Segismundo. Isso, então é uma coisa muito emocionante. É legal pra gente entender e vendo os detalhes, né, Marcelo? Entender como é que ocorre todo esse processo de reencarne aí, né, que é tão lindo, né? Tanta gente envolvida, né? E a gente
acha que é simples. E é uma riqueza de detalhes. É uma maravilha. De sentimentos, de envolvimento de familiares, de envolvimento dos espíritos que coordenam a reencarnação. Dos benfeitores então, lá. você imagina tudo isso. Como é que pode, com todo respeito aos nossos irmãos ateus, nossos irmãos materialistas, porque se fosse uma existência só, então o que nós estamos fazendo aqui? O que é isso? É um teatro? Qual é o sentido disso? Que sentido que tem a vida, né? Quantos amores, quantas frustrações que serviram de aprendizado. Então tudo isso não tem finalidade nenhuma. Passa, vamos dizer, tem um processo, vamos dizer, uma vida, uma encarnação de 60, 70, 80, quantos anos seja, aí tem todo esse aprendizado, depois zera tudo de novo, começa... Sim. Não faz sentido. Não começa, né? Nem começa. É perdida, porque vai pro buracão, né? É o nada, né? Com todo respeito, né, aos nossos irmãos, mas é uma insensatez, né? É muito mais consoladora essa visão. Sim, né? claro. Não tem sombra de dúvida. Né? E evidentemente que todos esses exemplos que nós citamos foram caracterizados para que pudesse ocorrer o êxito necessário. Houve a caracterização de que esses espíritos envolvidos, eles também encheram o seu espírito de brandura, de mansuetude, né? Abandonaram as manifestações da violência, as manifestações da virulência e assim por diante. Eram humilhados, mas não respondiam a isso, não revidavam, né? É igual essa questão que diz, né, que os brandos, né, herdaram a terra, é que eu acho muito interessante, porque assim, normalmente vem dentro dessa linha aí, vem aquele raciocínio, mas como os brandos? Porque a terra, os violentos é que tomam o poder e tudo mais. Então, mas aí a partir do momento em que todos, né, se tornarem brandos, né, então automaticamente os brandos estarão herdando a terra, porque deixará de existir, né, habitarão um planeta melhor. A violência, né? Os violentos vão deixar de existir porque eles já terão se transformado. Ou aqueles mais endurecidos que não quiserem se transformar vão ser convidados a habitarem outros. Não reencarnarão mais na Terra, né? E os que ficarem vão se transformar, aproveitar a oportunidade, transformar, e aí automaticamente herdarão. Possuirão uma terra melhor, regenerada. Então, vamos dizer, uma linha de raciocínio para que a gente entende isso, né? Tão consolador, né? Sabe que nossa, é muito lindo. Me lembrou um vídeo que acho que a doutora Sônia, que teve uma uma visão, né? Ela teve uma pastora canadense. Isso, teve uma mensagem, ela recebeu em transe mediúnico, pastora canadense. Como ela conseguia falar com aquele movimento, aquele movimento todo, como ela conseguia falar com tanta clareza? Exato. É incrível, é impossível falar com o movimento daquela cabeça, assim para lá e para cá. E ela falou claramente, né? E até citou o Brasil, que é a geração que está vindo, né? E cita o Brasil como um país diferente. Mas ela está falando do mundo também. O mundo irá melhorar. Ela cita o Brasil e outras nações. E outras nações. Mas ela fala Brasil, Brasil. Vezes, E é isso. E o Brasil menosprezado, né? Que era menosprezado, que ela tem isso, que ela tem. Ela fala, né? Ela fala que num país que é menosprezado e tal, mas que se transformará em um modelo, né? Interessante. A resposta. Muito bem. E lá na obra Vivendo o Evangelho do nosso querido espírito André Luiz, só que pela mediunidade do Antônio Badu e Filho, nós vamos encontrar uma
uma mensagem intitulada Melhor Escolha, e assim se expressa o André Luiz. A palavra rude te escapou dos lábios sem que pudesses evitar. Veja só a delicadeza do André Luiz, né? Lógico que nós podemos evitar, né? Mas ele já desculpa antecipadamente, né? Que ele já tem a visão espiritual, então, por antecipação, ele já desculpa. A palavra rude te escapou dos lábios, sem que pudesses evitar. Não, e o verbo, né? Escapou. Escapou. Não é que foi, não foi intencional, só escapou. Olha que caridade, né? Como se fosse impossível, né? Que caridade. Então, é uma forma muito caridosa de falar mesmo. O verbo descaridoso, olha só, o verbo desprovido de caridade irrompeu, sem que pudesses reprimir. Olha, novamente, né? Irrompeu. O gesto de impaciência surgiu, sem que pudesses conter. Nós sempre podemos conter a impaciência. Sempre. Mas... desde que devidamente exercitada, né, Marcelo? Consciente, né? Exato. A frase irônica te invadiu a fala, sem que pudesses barrar. A frase irônica invadiu a fala, olha só. Conta essas coisas que ele fala. E o legal, igual eu sempre falei, do André Luiz, é bom que ele traz o passo a passo, né? Como é que a gente faz? Você pode só ler o André Luiz e dar uma refletida e buscar trazer para as ações diárias. Exato. A intolerância te dominou, sem que pudesses escapar. Sem que pudesse escapar. A violência te conquistou. Olha só, a violência seduziu você e te conquistou. Sem que pudesses fugir. A atitude agressiva te subjugou, sem que pudesses disfarçar. A irritabilidade apareceu, sem que pudesses resistir. A cólera te embaçou a visão, sem que pudesses impedir. Coisas assim te acontecem no dia a dia, principalmente entre os íntimos, no reduto familiar, e por isso te entregas ao remorso e à dor. Entretanto, não te desanimes diante do esforço de transformação moral, na certeza de que a melhor escolha é sempre o caminho do bem. Que lindo, né? Sensacional. Isso mesmo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que dá uma olhadinha, acho que é 909, o Marcos, dá uma checadinha aí, que a Nete Guimarães que gosta de citar, né? Então, acho que a pergunta se os esforços que devemos fazer, é isso mesmo? Dá uma lidinha aí. 909 mesmo, Marcelo. Então, vamos lá. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, o Kardec faz essa pergunta, né? Aí os benfeitores... Sim. Só que ele não fala só assim, né? Tem a chapuletada, né? Sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Olha só, fazendo esforços muito insignificantes é quase nada. Quase nada. Então, quase nada. O que falta é a vontade, né? E a hora que a gente para, assim, honestamente, sinceramente, né, qual dificuldade seria? Por exemplo, nada, é só passar por cima do orgulho, né, do egoísmo, essas coisas que a gente precisa extirpar dos nossos corações. E ele termina assim, ó.
quão poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, Com poucos dentre vós tem boa vontade. Exatamente. Né? Tem vontade. Ele fala assim, num jeito meio de, quão pouco dentre vós fazem esforços. Ou seja, o cara faz, o espírito, desculpa, estou falando do cara aqui, mas é o espírito, né? Sim. Que uma resposta simples, direta, verdadeira. Né? E depois faz essa assim. Não, mas assim, tem um ponto também, né? A gente precisa trabalhar isso aí, é o seguinte. Que assim, a gente já, em algumas situações a gente consegue, né? E quando a gente consegue, não é tão maravilhoso. Nossa, muito bom. Não é, Marcelo? Não é aquela paz de espírito, aquela felicidade. Nossa, eu consegui. Uhum. E aí, mas assim, só que a gente ainda exerce isso de, vamos dizer, muito pouco. Mas assim, quando a gente consegue, nas poucas vezes que a gente consegue, traz uma satisfação, uma paz de espírito. Fala, nossa, por que eu não faço sempre assim? Uma alegria íntima. Uma alegria, exatamente. Assim. Nosso espírito fica sorridente. Então, você acha que com um pouco de boa vontade, nossa, já que são esforços muito insignificantes, né? Muito insignificantes. Será que nós não podemos evitar a palavra rude, reprimir o verbo descaridoso, conter a impaciência, barrar a frase irônica? Quantas ironias que a gente muitas vezes descarrega nos nossos familiares, né? É uma maledicência. Nós, através de um pouco de boa vontade, não podemos escapar à intolerância, fugir da violência, disfarçar a atitude agressiva, resistir à irritabilidade, impedir a cólera. Quantos atos, né? Vem totalmente de evitar, encontro com essa questão. Quanto desgaste. Quanto desgaste à toa. Né? Vem totalmente de encontro com essa questão. E inclusive, um dos itens, né, que é o item 6, né, da afabilidade e doçura, ele fala, né, o Kardec, ele puxa lá também. Né, deixa eu ver. Lázaro, na realidade, é uma mensagem de Lázaro, em Paris, 1861. Ele cita lá, né, fala a essa classe, né, de espíritos. Ele diz, essa classe pertence ainda a esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Né? Olha só, essa questão que o Marcelo falou assim, dentro de casa, né? Às vezes, né, a gente, sim, por nada, né? Será que a gente não pode ser mais suave, mais doce, mais amoroso? Sem dúvida. E nós estávamos conversando, né, Marcelo, um pouco antes do programa, as aflições dos nossos vizinhos, né, os povos, os venezuelanos, um exemplo que está muito próximo da gente aqui, o que o país está passando, né, por orgulho, por poder, por decisões descabidas de alguém que quer se perpetuar, né? E ele toma decisões, ou, não estou citando ele, mas o governante qualquer que tenha essa coisa em mente, ele toma decisões particulares que afetam a nação inteira. Então tem pessoas passando fome, tem pessoas morrendo, tem pessoas que o sonho foram desfeitos, foram perdidos, né? Gerações que vão sofrer esse tipo de decisão, né? E é por isso também, é pelo orgulho, né? A pessoa deixa de ser pacífica, deixa de ser mansa, o orgulho toma conta, né? Infelizmente. E muitos que tomam a pessoa por dominar, por ser o líder do país, tomam a decisão de ir a armas, de ir em conflitos contra outros países, ou seja, piora ainda muito mais a situação, alastra esse mal além de suas fronteiras, né? Então a gente precisa muito fazer prece, né, bastante para esses nossos irmãos políticos,
E todas as pessoas que têm, vamos dizer, poder de mando, assim, porque assim, a responsabilidade, né, é muito grande. É grande. Né? E no livro, naquele livro Cartas de uma Morta, né, da mãe do Chico lá, ela fala, né, que tem lá um planeta, né, para onde são direcionadas essas pessoas que se perderam, né, na oportunidade. Olha que oportunidade, igual usando exatamente essa sua linha de raciocínio, Marcos. Olha a oportunidade que cada um desses irmãos tem de, vamos dizer, afetar, vamos dizer, ele poderia estar fazendo um bem para uma quantidade enorme de pessoas, de espíritos. E aí seria olha que oportunidade de crescer, né, Marcelo? Que oportunidade de subir, de galgar vários degraus, vamos dizer, apagando passados delituosos e conquistando créditos maravilhosos, né? Mas aí por isso a gente precisa fazer bastante prece para esses nossos irmãos, porque tanto em qualquer lugar do mundo, né? Eu sempre, nas minhas preces também, eu peço assim, por todo mundo, né? Desde lá da Rússia, da Coreia, de não sei o que, tudo, não só aqui no Brasil, né? Às vezes a gente fica mais, vamos dizer, ligado e atento e fazendo as nossas preces aqui para o Brasil. É lógico que eu também faço, mas assim, é importante a gente vibrar, né, e mandar energias positivas para todos, porque assim, isso vai custar tão caro, coitado. E como dizia nossa querida Dona Marta, amiga minha lá de São Paulo, ela dizia assim, esses que já estão nessa situação, eles não precisam mais que nós os acusemos de mais nada, porque eles já estão tão enrolados, mas tão complicados. A coisa vai ser tão difícil para eles, né? Acertar, isso que o Marcelo estava falando, fazer o acerto com a consciência, que não precisa mais da nossa acusação. Pois é. Só precisa da nossa prece. E tem um capítulo, né, no Livro dos Espíritos, o bem e o mal. E eu vou ler até duas questões aqui, 642, que diz assim: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. No limite das próprias... Acho que ele até fez da leitura da doutora Sônia hoje, né? Que tem algo assim que Jesus fala. No limite das próprias forças. Vou fazer o bem, né? E não das nossas conveniências. E não das nossas conveniências. No limite das nossas forças. E aí tem mais, ó. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido. Olha que definição. Por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, já pensou? Então, a hora que a gente... Por isso que nós não podemos nos omitir, né? Nunca. Diante de uma injustiça que a gente vê, a gente não pode ser indiferente. E o governante, então? Aquele que tem o poder de mudar uma situação e ele não fez. Pois é, por isso, um dia, num dos trabalhos aqui, mediúnicos aqui, nas quintas-feiras, aqui na capela, que o próprio benfeitor, um trabalhador lá da casa, ele veio e falou pra gente assim, que a gente poderia fazer mais, né? Porque às vezes a gente fica, que a gente, eu já vou, já frequento, já ajudo, já vou no Alta de Souza, já faço isso, aquilo, outro. Mas assim, será que você não poderia fazer mais? Aí fica para a consciência, porque a hora que a gente, vamos dizer, a hora que terminar o nosso, vamos dizer, período aqui, que a gente retornar lá, fala assim... Terminar o estágio? Quando terminar o estágio, a gente vai retornar, fazer aquele relatório de final de estágio lá com os nossos benfeitores, né? Fala assim, e aí, João, como é que você fez? Você se esforçou tudo que você precisava, tá? Ou fez corpo mole? Empurrou com a barriga, né? E aí vai ser... Quer dizer, aí esse tempo já passou, né? Vai ter que ter uma outra experiência, claro que vai ter. Mas assim, por que não aproveitar agora? Né? E o Espírito ele foi bem claro, ele deu uma mensagem assim, falou assim, dá para fazer bem mais, hein? Se vocês quiserem, vocês conseguem fazer mais. E olha a 643 então, Marcelo, desculpa, só para pode concluir aqui com a 643. Há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem, ou seja, há pessoas que
por aquela situação, pela posição, não tem nenhuma possibilidade de fazer o bem. Em função do organograma, não consegue. Até pessoas que não tenham condições. Mas assim, ó, não há ninguém que não possa fazer o bem. Sem dúvida. Ninguém. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião, claro que ele pode, a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem. A cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível. Nossa, sempre que o auxílio se faça necessário. Olha que interessante. Gente, o livro dos Espíritos, ele é divino, né, gente? Pelo amor de Deus. Sensacional. Assim, muito esses conceitos, né, gente? Assim, esses conceitos são muito esclarecedores, são muito racionais. São inatacáveis, né? Racionais e e assim, inatacáveis. não há rodeios. Vai direto ao assunto. E olha que oportunidade, né, de conhecer tudo isso, ter a oportunidade de trabalhar esses conceitos e a gente se desvincular dos enganos, né? Porque assim, senão a gente parar com aquele negócio de passar a mão na cabeça, botar panos quentes, não, a gente tem que resolver. Ou agora, ou depois. Né? Então, só para a gente fechar essa primeira hora... Marcelo, que acabamos interrompendo a leitura. Não, só para fechar você vai entender. Porque essa mensagem que você citou, que é assinada pelo Lázaro, né, grande amigo de o João que leu, né? Isso. Grande amigo do Mestre Jesus. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava hospedado em Betânia, na casa de Lázaro, que era um grande amigo dele. E ele é um dos benfeitores espirituais que participou vamos dizer, da codificação. Da codificação. Junto com Kardec, auxiliando. Tem um colaborador aqui. Muito bom. Inclusive tem uma outra mensagem dele que é nos próximos capítulos, intitulada A Lei de Amor, que é maravilhosa aquela mensagem. E aí ele diz assim, agora o André Luiz comenta sobre a afabilidade. Olha como é que ele termina. A afabilidade é compromisso com o amor autêntico e não simples regra de etiqueta. Olha Olha só. Muito bom. Você ser afável, você ser cortês, você ser gentil, é um compromisso que você tem com o amor autêntico. Não é uma regra de etiqueta. Eu tenho que ser cortês. Não. Não é só uma aparência. Né? Exato. Muito bem, bom. amigos, então eram essas as nossas reflexões e nós vamos fazer a pausa que fazemos da primeira para a segunda hora e daqui a instantes retornaremos com o capítulo 25 da obra Nosso Lar. Como é bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Vamos fazer uma homenagem aqui e tocar uma música aqui do Gilberto Gil, A Paz.